E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rock Balboa. O Rock Balboa, ele treinou muito para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, porque CESP foi ano passado. Para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. O Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Envio Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Então, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? O nosso Quebrando a Banca de hoje é de saúde da criança. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente um tema que é bastante cobrado nas provas, que é a parte do aleitamento materno, beleza? Então, dentro desse nosso Quebrando a Banca de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de aleitamento materno, que é a classificação da OMS, né, que trabalha com isso, como é que ocorre o processo da produção do leite materno, então qual que é a ação dos hormônios dentro desse processo, que hormônios são esses, a técnica da amamentação, né, que a gente também precisa, enquanto profissional, conhecer, né, de uma maneira mais profunda, exatamente para que a gente possa fazer as devidas orientações aos nossos pacientes, e também a questão da restrição ao aleitamento, ou seja, aquelas situações que o aleitamento ele não é recomendado ou que ele deve ser suspenso temporariamente, tá? Então é dentro desse contexto que hoje, né, a gente vai fazer esse nosso Quebrando a Banca, beleza? Bem, todos esses temas, se você quiser pegar o documento oficial, né, que a gente geralmente usa em provas, né? Então, isso aqui vai estar no caderno 23 do Ministério da Saúde, beleza? Então, bota lá no Google, caderno 23, Ministério da Saúde, você vai achar esse caderno, que é um caderno de aleitamento materno e também de alimentação complementar, que é aquela que a gente faz, né, após os 6 meses de vida, depois que o bebê já não faz mais aleitamento materno exclusivo, ele precisa fazer um aleitamento materno complementado, tá certo? Bem, então vamos iniciar. Para começar, nós vamos falar exatamente dessa classificação, né, do aleitamento materno, ou também chamado de tipos de aleitamento materno, que é uma proposta da OMS, exatamente para que a gente possa entender, né, alguns conceitos, tá bom? Então, olha só, o que a OMS fala pra gente, né, que o Ministério da Saúde segue? Fala que o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo, né, até o 6º mês, até 6 meses de vida. E ele deve permanecer de forma complementada após 2 anos, até 2 anos. Então, o aleitamento materno, né, segundo a OMS, proposta do Ministério da Saúde, exclusivo até o 6º mês de vida, e após isso a gente faz ele de forma complementar. Tá, mas o que será que é aleitamento materno exclusivo? Então o próprio nome está falando, ele é exclusivo. É só leite materno, beleza? Então quando a criança recebe somente o leite materno, e aí pode ser, de fato, direto da mama ou ordenhado, tá? Então a gente pode fazer, por exemplo, através da sonda, né, com leite humano de banco, a gente pode fazer com um copinho, de repente tirar o leite
da mama, né? E fazendo copinho para criança, tá? Pelo método da translactação, que também seria uma opção. Então, mas, de qualquer forma, em todas essas, né, opções aí que eu tô comentando com vocês, a gente só tá oferecendo a ele, ao bebê, leite materno, tá? Então, tanto direto da mama, ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte. Então, quando a gente fala leite humano de outra fonte, a gente está se referindo a banco de leite, ok? Então, são chamados bancos de leite, que geralmente a gente utiliza muito para aqueles bebês que são prematurinhos, né? Os que nascem prematuros, a gente acaba utilizando essa demanda, né? A gente precisa realmente do banco de leite para, né, para poder suprir essa demanda dos recém-nascidos prematuros, porque geralmente, né, os bebezinhos prematuros, muitas vezes a mãe ainda não está, né, conseguindo tirar o leite, então isso vai dificultar um pouco, tá bom? Bem, então observe que exclusivo é isso, é só leite materno, tá? Sem outros líquidos ou sólidos, então isso aqui também é bem importante. Exceção tem? Tem. Exceção seria se, por exemplo, essa criança adoece, precisa tomar algum remédio, tomar alguma vitamina, ou de repente ela passa por um processo de desidratação e ela precisa receber soro de reidratação oral, ou se ela tem que usar algum tipo de gota, né, de vitamina, né, por exemplo, uma suplementação de ferro. Então, nessas situações, a gente não pode assim dizer que deixou de ser exclusivo pelo simples fato da criança estar recebendo, né, esse tipo de xarope, de vitamina ou de algum outro tipo de medicamento, tá bom? Então, aleitamento materno exclusivo recebe só leite humano, né, sem outros líquidos ou sólidos, porém, se a criança precisar ser medicada ou usar algum suplemento vitamínico, isso também não exclui do conceito de aleitamento materno exclusivo. Bem, aí nós temos um outro conceito que é o aleitamento materno predominante. No predominante, além do leite, geralmente a criança recebe outros líquidos, tá? Então, no predominante é leite mais outros líquidos. E aí, quando eu falo de outros líquidos, eu estou referindo a água, suco, chá, né? Enfim, fluidos rituais, que, por exemplo, existem algumas culturas que podem, por vezes, né, oferecer algum tipo de fluido, algum tipo de solução para suas crianças, tá? Então, exclusivo é só leite materno, ok? Já o predominante é o leite materno mais outros líquidos, beleza? Água, chá, suco, infusões, fluidos, etc. Tudo bem? Bem, já o aleitamento materno, pura e simplesmente, tá? Então a gente não está falando nem de exclusivo, nem de predominante, é aquele que o bebê recebe o leite materno, mas independentemente de receber ou não outros alimentos, tá? Então esse é o conceito, vamos dizer assim, mais amplo de todos. Então receber o leite materno, a gente pode falar que é aleitamento materno, tá certo? Então esse talvez fosse, né, viesse o primeiro conceito. Se você for olhar lá no manual, né, ele coloca mais ou menos nessa ordem, mas esse é o conceito, vamos dizer, mais amplo, né, que seria uma criança que está recebendo leite materno, direto da mama, ordenhado, e ele, independentemente de receber ou não outros alimentos, tá bom? Agora, olha só, o alimento materno complementado, cuidado para você não confundir com o aleitamento materno predominante. Por quê? Porque lá no predominante, como eu falei, o bebê ele recebe leite materno mais outros líquidos. No aleitamento materno complementado, ele recebe o leite materno mais sólidos ou semissólidos. Tá certo? Então, quando eu falo semissólidos, eu estou me referindo a alimentos pastosos, né? Então, por exemplo,
Após o 6º mês de vida, né, a gente geralmente faz o aleitamento materno complementado. Por quê? Porque o bebê continua recebendo leite materno, né, continua mamando, mas somente o leite materno não vai conseguir suprir essa criança dos nutrientes que ela precisa. Então ela precisa complementar, beleza? Não é substituição, e sim uma complementação. Por quê? Porque nesse momento só leite materno não será mais suficiente para suprir os nutrientes que esse bebê precisa, tá bom? Então, geralmente esse aqui eu vou colocar aqui, ó, após o 6º mês, que é o que a gente usa, tá? Recomendação da OMS, tá, gente? Claro que eu sei que, por exemplo, tem algumas situações que esse aleitamento complementado vai iniciar antes, né? Então, por exemplo, aquelas mulheres que muitas vezes precisam retornar ao trabalho com 4 meses, né? Então a gente tem lá previsto que a partir do 4º mês ela já pode fazer aleitamento materno complementado. Se não for possível, continuar com aleitamento materno exclusivo, uma vez que como ela não vai estar disponível para o bebê poder sugar, estimulando essa lactogênese, pode ser que a produção de leite dela caia. E aí, claro, caindo a produção, eu vou ter que, né, já colocar algum tipo de complementação nessa dieta da criança, tá bom? E, por fim, a gente tem o conceito de aleitamento misto ou parcial. Quando a gente fala de misto ou parcial, aí já tá até aqui, ó. É o leite materno e outros leites, tá certo? Então, muitas vezes é uma criança que faz uso de NAN, né? Suplementação, ou às vezes até mesmo leite vaca, né? Que a gente sabe que é a realidade de muitos lugares do nosso país, né? Oferece às vezes leite vaca ou outro leite de outro animal, né? Leite de cabra, tá? Então, quando existe, né, o uso do leite materno, mas existe também a associação com outros leites, a gente fala em aleitamento misto ou parcial. Aí você fala, nossa, mas é muito difícil esses conceitos, Igor, porque são todos muito parecidos. Tá, mas olha só você lembrar, exclusivo, exclusivo, só leite materno, beleza? Então, exclusivo, exclusivo. Tá, que é o que a gente deve fazer até 6 meses. Predominante, predomina o leite materno, porém, existe associação com outros líquidos. Já o complementado é o leite materno mais sólidos ou semissólidos, pastosos. O misto ou parcial, leite materno junto com outros leites. E o aleitamento materno é receber o leite materno independentemente de se receber ou não outros alimentos. Beleza? Então, são conceitos bem próximos, mas que têm as suas especificidades. E se você realmente lembrar essas especificidades, você vai conseguir responder suas questões aí nas provas, tá bom? Cai na prova? Pior que cai, tá? Então a gente sabe que tem algumas questões que vem cobrando exatamente esse conceitozinho aqui específico, beleza? Bem, outra coisa importante de a gente saber quando se fala de aleitamento materno é exatamente o processo da lactogênese. Claro que aqui está de uma forma bastante simples, né? E a gente vai tentar falar especificamente da parte hormonal, né? Que é a parte mais importante, que eles gostam de cobrar mais, tá? Então, quando a gente fala da mama, a mama ela é dividida o quê? Ela é dividida em vários lobos ou lóbulos, tá? Então, a mama ela é dividida em lobos ou lóbulos, e aí esses, né, os lobos são divididos em lóbulos, que são divididos em alvéolos, tá? Então, dentro de cada lobo ou cada, né, lóbulo ali tem algo em torno de 80 a 100 alvéolos, é uma quantidade bastante grande. É dentro do alvéolo que ocorre a produção do leite. Então, lá dentro do alvéolo a gente tem, na verdade, são glândulas, né? Células glandulares exócrinas, né? Então, exócrina é o quê? Que lança a sua secreção, no caso o leite materno, dentro da cavidade interna da glândula, beleza? Ou da cavidade interna do órgão. Tudo começa onde? Tudo começa aqui nessa glândulazinha poderosa, que é a chamada
hipófise. Essa glândula ela fica localizada onde? Lá no centro da nossa cabeça, né? Logo na parte o quê? Abaixo do cérebro, tá? E ela é dividida em duas regiões anatomicamente, a hipófise anterior, que é a chamada adenipófise, e a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise. Neurohipófise por quê? Porque ela está diretamente ligada ao hipotálamo. O hipotálamo, né, é um centro que está localizado aí na parte inferior do cérebro, tá? Por sinal, esse hipotálamo ele é muito importante, por quê? Porque ele tem várias funções e a gente vai ver que dentre essas funções, né, tem a função de produzir os hormônios que são secretados pela hipófise posterior ou neurohipófise, tá bom? Então, uma das diferenças que existe entre a hipófise anterior e posterior, quando a gente fala de anatomia e fisiologia, é que a posterior, ela só secreta os hormônios. Então, quem produz o hormônio que ela secreta? O hipotálamo, tá? Já a hipófise anterior, ela produz e secreta. Então, essa é uma diferença, beleza? Então, a posterior, neurohipófise, ela só secreta, ela não produz. Quem produz é o hipotálamo. Esse aqui é quem produz. Só que o hipotálamo não faz só isso, né? Ele não é só produtor de hormônios, ele faz muitas outras funções, tá? Então, dentre elas, inclusive, é importante a gente lembrar que no hipotálamo se encontra o nosso centro límbico, sistema límbico, que é o centro das emoções. É por isso que quando a gente fala, eu sempre falo isso na minha aula, né? Que o que acontece? Quando a gente fala que é importante para quem está amamentando ficar tranquila, não ficar nervosa, né? Aí você fala, isso é frescura. Não, não é frescura, tá? Por quê? Porque lá no hipotálamo, né, é onde está localizado o centro das emoções, que é o sistema límbico. E lá no hipotálamo também é produzido um hormônio importantíssimo chamado ocitocina. A ocitocina, ela vai o quê? Ela vai fazer o leite ser ejetado do interior da glândula mamária, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui. A hipófise anterior, ela vai produzir, né, a prolactina, beleza? Então, ela vai produzir a prolactina. E a hipófise posterior, né, ela vai produzir a ocitocina, que não está falando aqui no nosso texto, tá? Mas eu vou colocar aqui, a posterior, ela produz a ocitocina, certo? Bem, então o que vai acontecer? Então a gente tem aqui a hipófise, eu vou fazer aqui, né, um outro desenho, o que vai acontecer? Então, daqui vai sair, da anterior, vai sair a prolactina, e da posterior vai sair a ocitocina. E esses dois hormônios, eles vão atuar diretamente na mama. E aí, quando o bebê sugar, que é o que a gente está vendo aqui nesse desenho, que o desenho ficou meio invertido, né? Ele ficou meio virado assim, tipo um espelho, tá? Então, a sucção é ela que vai estimular a produção de ocitocina. Então, quanto mais o bebê sugar, quanto mais ele estimular a sucção, mais ocitocina vai estar sendo produzida, tá? Então, prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite. Enquanto a ocitocina, ela é o hormônio responsável pela ejeção do leite, ou seja, saída do leite de dentro da glândula mamária, de dentro do alvéolo. E quem vai estimular essa produção de ocitocina vai ser a sucção. Então o bebê tem que sugar para poder estimular a produção do leite.
Beleza? Então isso é super importante. Então é o que está dizendo aqui, né? Nesse texto aqui está dizendo, pela hipófise anterior, tem a liberação de prolactina ativando a produção do leite. Então, prolactina, produção. Beleza? A hipófise posterior, a posterior, liberou ocitocina, que desencadeará a contração da célula mioepitelial, que envolve o alvéolo mamário, forçando o leite a sair em direção dos ductos lactíferos, que é o processo da ejeção do leite. E aí, quando a criança suga, né, é esse processo da sucção que manda uma mensagem para o hipotálamo, né, para o hipotálamo poder fazer mais produção de ocitocina. Beleza? Então, os hormônios que estão envolvidos aqui, principalmente nesse processo da lactogênese, vai ser prolactina e a ocitocina, certo? Bem, e aí nós temos 3 momentos, né, da produção do leite. Então, o primeiro leite, que é o colostro, tá? Então, esse é o primeiro leite que é produzido. Por quê? Porque existe o chamado colostro, depois existe o chamado leite de transição e, por fim, a gente tem o chamado leite maduro, tá? Então, o primeiro leite, vamos dizer assim, vou colocar aqui, ó. Esse é o primeiro leite, né, que é produzido. É o chamado colostro. Por que a gente fala que é tão importante esse colostro, né? Esse aleitamento materno exclusivo, aí esse contato pele a pele, essa mamada na primeira hora. Por quê? Porque a gente sabe que esse colostro, ele vai ter muitíssimas funções, especificamente no que se refere à proteção, tá? Então, claro que dentre as funções do leite materno, se você pegar lá o caderno 23, você vai ver um monte, né? Que ele, por exemplo, previne diarreia, tem tanto vantagens para o bebê quanto vantagens também para a mãe. Por exemplo, não tem custo, né? Ele, por exemplo, ele ajuda a prevenir câncer de mama, né? Então tem várias coisas. Para o bebê, por exemplo, o bebê ele, né, fortalece o vínculo, ele diminui a chance de diarreias, de doenças respiratórias, de alergias no futuro, de ser um bebê, por exemplo, que desenvolva diabetes, hipercolesterolemia. Então, tudo isso a gente sabe que tem estudos hoje mostrando dos benefícios do leite materno para esse bebê, tá bom? Bem, então o colostro é exatamente esse primeiro leite, vamos dizer assim, né? O primeiro leite que sai do peito vai ser o colostro. Então ele vai ser secretado no pós-parto imediato até mais ou menos em torno de uma semana. 5 dias, uma semana aproximadamente, a bibliografia coloca, né? E aí ele parece um líquidozinho, ele é bem aguado, né? Então tem algumas mães que na hora que a gente vai estimular ali o mamilo para observar se está com colostro ou não, elas não acreditam que aquela aguinha, ela é uma aguinha que vai alimentar o bebê. Daí vem os mitos do leite fraco, né? Meu leite é fraco, eu não estou produzindo leite. E na verdade esse líquidozinho, esse fluido, né, amarelado, ele vai realmente ser muito importante. Por quê? Porque ele é extremamente rico em proteína, não tem realmente muita gordura, não tem realmente muita lactose, né? Que a gente vai observar o leite gordo, né? O leite com gordura mais para frente, depois de 2 semanas mais ou menos, que é quando a gente tem a produção do leite maduro, tá? E então você tem um volume bastante reduzido realmente, entre 2 a 20 ml por mamada, tá? Lembrando que o estômago do bebê ele é bem pequenininho ali nos primeiros dias de vida, né? Então qualquer 5, 10 ml que esse bebê mame já é o suficiente para, né, deixá-lo abastecido. Lembrando que o bebê tem uma reserva de glicogênio, ele nasce com uma reserva de glicogênio, a não ser que ele seja um bebê doente, que, né, tenha nascido, por exemplo, de mãe diabética, porque aí ele faz uma hiperinsulinemia, ou é um bebê, por exemplo, que nasceu baixo peso, nasceu prematuro, aí fora, tá fora, né? Mas assim, se ele é um bebê de termo, nasceu bem, tá saudável, provavelmente ele vai ter reserva de glicogênio. A gente não precisa ficar muito focado nessa questão que tem que mamar, né? O aleitamento materno ele é em livre demanda, ok? Então o bebê
é que vai ditar, né, a quantidade de mamadas que ele vai fazer por dia. Geralmente entre 8 a 12, o que dá algo em torno de uma mamada a cada 2 a 3 horas, aproximadamente, tá bom? Então, veja que é uma secreção bastante rica em vitamina A, vitamina E, carotenoide, imunoglobulina, que é exatamente proteção, né, imunidade passiva natural, né, que a gente já falou no outro Quebrando a Banca, quando eu falei dos tipos de imunidade, né? E aí a gente tem essa proteção contra o vírus, contra a bactéria, tá? E além disso, isso vai estimular a liberação do mecônio. O mecônio é o cocô do bebê, né? Então, a gente sabe que esse mecônio, ele vai ser o quê? Reflexo do processo de maturação do intestino do bebê. Então, as primeiras fezes do bebê são chamadas de mecônio. Depois ele vai realmente deixando essas fezes mais compactadas. Mas no início elas são bastante líquidas, bastante, né? Elas têm uma coloração diferente, tudo mais, elas são mais, o aspecto assim meio esverdeado, né? Por conta da biliverdina, ok? E aí ainda tem um outro fator importante, que é o fator bífido. Fator bífido, por quê? Porque nós sabemos que o bebê, quando ele nasce, ele não tem a microbiota, não tem, né, aquelas bactérias que ficam ali no intestino, né, formando a chamada microbiota intestinal, tá? E esse fator bífido, ele vai o quê? Ele vai estimular um processo de acidificação, né, do intestino, de forma que só vai ocorrer a presença desses lactobacillus bífidos e vai evitar, por exemplo, que cresçam outras bactérias, outros tipos de bactérias que podem, por exemplo, desencadear processos infecciosos de diarreia nessa criança, tá? Então, daí a importância do colostro. Depois do colostro, tá? Então, vamos dizer assim, um segundo momento, um segundo leite que vai aparecendo depois, né? Vai ser o chamado leite de transição, tá? Então, o leite de transição, ele vai ser ali depois de 5, 7 dias, até, né, iniciando ali a terceira semana de vida, ou seja, de 5 a 7 dias até algo em torno de 15 dias. Aí esse leite de transição já vai ficando mais branquinho. Por quê? Porque ele é um leite mais rico em caseína. Tá certo? E aí, por fim, vamos dizer assim, o terceiro momento da produção do leite, o terceiro leite, vai ser o chamado leite maduro. Esse leite maduro, sim, ele é o leite que vai ser mais rico em gordura. Tá bom? Então, são 3 momentos, tá? Vamos dizer assim, do processo da lactogênese. Então, o primeiro momento na produção do colostro, por isso que eu estou chamando ele de primeiro leite. Depois vem o leite de transição, que é o segundo leite. E por fim vem o leite maduro propriamente. Então vai mudando a composição, vai mudando o aspecto do leite, né? Que a gente observa quando a gente faz a expressão mamilar, né? E observa ali a saída da secreção, a gente vai vendo que tanto vai mudando de cor, vai mudando a consistência, né? A dependendo ali dos dias, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? Bem, lembrando que esse processo da descida do leite, ele recebe o nome de apojadura, tá? Então, a descida do leite, eu vou até colocar aqui nesse slide, né? Porque pode cair para você. Apojadura é o reflexo da descida do leite. Isso acontece quando? Bem, geralmente nos partos normais acontece nas primeiras 48 horas, às vezes é bem mais precoce, porque geralmente tem ação da ocitocina, né, por conta das contrações uterinas, então a paciente já começa a liberar a ocitocina e aí essa ocitocina já vai também ajudando a sair o leite, estimulando a apojadura. Mas quando é uma cesárea, por exemplo, pode demorar mais de 48 a 72 horas para esse reflexo ocorrer. Exatamente pelo fato de que, como a paciente muitas vezes sofreu uma cesárea antes mesmo de entrar em trabalho de parto, então, por este fato, ela não esteve exposta, né, a níveis de ocitocina endógena por conta da
vamos dizer, ausência do trabalho de parto e, consequentemente, essa apojadura ela vai se fazer um pouco mais tardiamente. Tudo bem? Então, já entendemos os conceitos propostos pelo OMS, já entendemos o processo da lactogênese, já falamos também dos leites, né? Ou seja, dos momentos da produção do leite que ele vai realmente se modificando ao longo, né, aí do processo, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a gente vai abordar um pouquinho da parte das técnicas de amamentação e vamos falar também das situações que a gente precisa fazer, por exemplo, restrição, tá? Então, suspensão temporária, realmente é proibitivo o aleitamento e também vamos aproveitar e comentar algumas questõezinhas, beleza? A gente faz então um intervalo curtinho para tomar uma água e a gente já está voltando para dar continuidade a esse assunto, né? A esse Quebrando a Banca que está falando especificamente da parte de aleitamento materno. Até já! Essa aula fica por aqui e se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo
legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, isso aqui, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai.
tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcursos.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF-Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF-Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF-Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF-Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim.
hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.